exercício que eu pedi foi da apostila que nós não estávamos fazendo. No início, como nós estávamos usando o guia, acabou que algumas atividades desse livro de atividade, do caderno de atividades, ficou sem completar. Por isso, eu aproveitei ele para a gente já fazer a revisão. Então, a tia pediu aí os exercícios da página. Me lembra aí, primeiro exercício foi página. Atividade 3 da página 56. Ah, ótimo, isso mesmo. Então, nós temos lá na página 56. Cobrei espaço vivido, essa parte de lugar? Cobrei, gente, na prova, tá? Tem lá, talvez uma ou duas no máximo. Querendo saber de vocês, se vocês ainda lembram do conceito de lugar. Quando falar lugar, o que vocês vão lembrar? Lembra do quartinho de vocês? O quartinho de vocês é um lugar? Você tem um sentimento por aquele lugar? Sim, né? Nós desenvolvemos um sentimento ali por aquele lugar. Às vezes, esse lugar a gente gosta, às vezes não. Tem lugar que a gente não gosta, mas não deixa de ser um lugar. Então, essa parte desse conceito de lugar, se tiver dúvida, depois nós vamos conversar, tá? Então, vamos para o exercício. Eu tenho palavrinhas: identidade, cuidado, espaço vivido, sentimentos, lugar e cotidiano. Então, letra A. Como que eu vou preencher aí? Tá falando, refere-se aos vários espaços vivenciados pelas pessoas no... Então, o que nós vamos preencher aí? Primeiro, letra A. Nós vamos colocar o que aí? Lugar. 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 No final, nós vamos colocar o quê? Cotidiano. Cotidiano. Por quê? Lugar refere-se a vários espaços vivenciados pelas pessoas. A escola é um lugar, minha casa é um lugar, meu quarto é um lugar, a sorveteria é um lugar, a pracinha é um lugar. Então, nós temos vários lugares, né? Então, esses espaços onde nós convivemos, nós vivemos, é chamado de lugar. O conjunto de lugares. Então, por exemplo, quais lugares que eu frequento? Eu vou na minha casa, vou na casa da minha mãe, vou na casa do meu pai, vou na sorveteria com meu filho, vou na pracinha. O conjunto desses lugares forma o meu espaço vivido. Eu vou à igreja, né? Eu vou à pizzaria. Quando eu ia, né? Agora não estou em lugar nenhum quase. Mas quando nós íamos. Então, esse conjunto de lugares aí é que eu chamo de espaço vivido. É meu espaço vivido. É o conjunto de lugares ali. Então, letra B. A de uma pessoa é formada por nome, idade, gênero e traços familiares, bem como pelos lugares nos quais vive ao longo de sua vida. Há o quê que tem essas características? Identidade. A identidade. Então, a identidade de uma pessoa é formada por... Então, eu sou Adriana Rodrigues, tenho 36 anos, moro em Itamarandiba, né? E aí, idade, gênero, sou do sexo feminino. Então, todas essas características aí é a minha identidade. Né? Tia, Oi. a senhora também, né, no finalzinho da aula, a senhora pode explicar também aquele trem de limite? Posso? Limite e fronteira? Esse trem aí. Aham, posso. Ô, Marco, inclusive eu anotei sua dúvida aqui. A sua dúvida era nessa parte de lugar, não era? Página 3 e página 5 do livro é a parte onde que nós falamos lá o espaço vivido, os lugares. Então, a tia cobrou sobre lugar? Cobrei. Então, quando você lê o texto lá, né, eu estou cobrando paisagem, eu estou cobrando lugar, eu estou cobrando... então, identificar isso, saber que lugar é o quê? É o espaço onde que você vive. Então, esse lugar pode ser agradável, né, os lugares. Lugares pode ser o espaço onde que nós vivemos. Tem vários espaços. Igual eu já falei, tem lugares que você gosta, tem lugares que você não gosta. Tem lugares que são bem cuidados, tem lugares que não são cuidados. Não foi isso que nós trabalhamos na sala? Vocês lembram que nós falamos muito disso na sala, da parte de pichação? Né? As pessoas picham os lugares, tem lugar sujo, as pessoas jogam lixo. Aquele lugar que não está sendo cuidado é porque as pessoas, né, não têm um amor por aquele lugar, não gostam daquele lugar. Então, ela deixa de qualquer jeito.
E eu tenho a letra C. O conjunto de lugares que faz parte do cotidiano de um indivíduo é chamado de Espaço vivido. espaço vivido. É o conjunto, né? Então, o conjunto de todos esses espaços aí é chamado de espaço vivido. Letra D. As pessoas estabelecem relações de sentimentos com os lugares de acordo com suas características físicas e segundo os interesses delas. Então, esses sentimentos, né? Tem lugares aí que, igual eu tô falando, tem lugar que você curte, outros não. Tem lugares que você acha agradável, outros não, né? Porque aí vai do interesse de cada um, da forma como vê aquele lugar ali. O que aquele lugar representa para mim, né? E a letra E. Um lugar limpo e organizado demonstra o cuidado que as pessoas têm com ele. Então, por exemplo, muita gente frequenta a pracinha do eucalipto, mas nem todo mundo que vai lá, né, tem o cuidado. Então, talvez aquele lugar para a pessoa não representa nada. A tia mesmo, eu acho um absurdo. Todo domingo, mesmo nessa quarentena, eu mesmo assim, eu ainda vou lá para dar uma respirada. Eu levo meu menino brinca lá no... E antes, eu ia muito, às vezes a gente comia um lanche lá. E eu sempre colocava na sacolinha, amarrava e trazia no carro para jogar no lugar certo. Porque as lixeiras lá, né, estavam estragadas. Então, tem gente que chega lá e deixa a pracinha toda suja. Caixa de pizza, copo descartável, né, vidro de Coca-Cola. Então, isso mostra o desrespeito com o lugar, tá bom? Depois, Marco, mais para frente, a gente fala de novo daí, se precisar, viu? A próxima atividade que eu passei para vocês foi da página... 63, atividade 1. A página 63, atividade 1, quem ficou com dúvida aí, que me avisou antes, foi a Luísa, né? A página 63, a Luísa, ela sabe preencher isso aí, mas ela ficou assim, ficou algumas coisas no ar, né, Luísa? Então, vamos tentar aqui com vocês, ó. A tia pegou isso aqui lá na escola, emprestado. Ó, todo mundo tá vendo aí, não tá? A Terra, gente, esse globo terrestre aqui, nós não temos nosso endereço? Tia, onde você mora? Eu moro na rua tal, no número tal, no bairro tal, na cidade tal. Então, é o meu endereço. É uma rua. Agora, quando eu preciso localizar um país ou um oceano, né, nesse continente, nesse planeta todo, como que eu faço? Então, o homem, ele criou o quê? As coordenadas geográficas, que são, gente, linhas imaginárias traçando a Terra em vários sentidos. Então, eu tenho linhas que traçam a Terra nesse sentido aqui, faz assim, ó, divide a Terra ao meio e vem descendo aqui. Essas linhas são chamadas de meridianos. E as linhas que fazem esse sentido aqui, elas são chamadas de paralelos. Então, eu tenho os meus paralelos e eu tenho os meus meridianos. Ô, tia, mas para quê? Só existe um paralelo? Só existe um meridiano? Não. Tem várias linhas cortando a Terra aqui, linhas imaginárias, traçando a Terra nesses dois sentidos. Sentido norte, sul, leste, oeste. Eu tenho dos dois, eu tenho, né, de todos os lados aqui. Eu tenho muitas linhas imaginárias. Sabem aquele programa de televisão que trabalhava com uma parte do programa infantil que falava batalha naval? Sim. Ninguém nunca jogou batalha naval? Não, Luísa? Eu já joguei uma vez com minha avó. Eu não, tia. Então, olha que a batalha naval, quem já jogou, entende as coordenadas melhor. Por quê? A batalha naval era assim, ó, a pessoa tem um tanto de né, tanto de linha, nesses sentidos que eu tô falando, né, norte, sul, leste, oeste, traçando ali. Ô, tia, eu lembro que passava um negócio de batalha naval lá no SBT, eu acho, não lembro direito, não. Isso mesmo, Vitor, um programa de criança, né, para ganhar prêmio.
Aí tinha lá o navio. Aí a criança falava assim, ó, eu acho que o navio está na letra A, no número tal. Aí o que significa isso? Que quando essas linhas se encontram, no encontro dessas linhas, essas duas linhas, eu tenho o lugar exato. Então, por exemplo, assim, ué, tia, e se tivesse só meridianos, eu conseguiria achar um ponto na Terra? Um ponto qualquer, identificar ele? Não. Por quê? Ué, esse ponto podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar aqui, qualquer lugar aqui. Mas, se eu coloco uma linha aqui, e se eu passo uma linha aqui, uma hora essas linhas vão se encontrar, não vão? E o encontro da linha vai me dar a localização exata. Então, as coordenadas geográficas, elas são usadas na geografia e na cartografia para a gente localizar esses lugares na Terra. O lugar exato onde quer que esses lugares estão. Pode falar, Mara. Eu estou anotando aqui minhas dúvidas e os meridianos, eles ficam na vertical da Terra, né, do eixo, né? Aí o ponto principal que você vai analisar aqui é o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Ô, gente, quem quiser acompanhar isso aí, no livro, vai sair lá da página do caderno de atividade, deixa ele aí do ladinho, e deixa eu ver que página isso aqui tá no livro. É tanta matéria que nós vimos aqui, ó, na página no livro de vocês, na página 38, aí a gente começa a trabalhar os meridianos, né, paralelos, latitudes, meridianos e longitudes. É do livro 1? No volume 1. Volume 1. Já localizei, tia. Ô, tia, foi daí da página 38 a 40 que eu tive dúvida nessa parte? Anotei, 38 e 40. E a Luísa também teve dúvida aqui nessa parte. Deve que outros também, né? Mas às vezes não quis mandar mensagem para a tia. Eu tô com dúvida nessa parte aqui, tia, mais ou menos, só em zonas climáticas. Então, aí nós vamos chegar nas zonas climáticas, vocês vão entender direitinho. Então, aí, o que acontece? Aí, para localizar, foi necessário fazer esse cruzamento dessas linhas imaginárias. Aí, na página 38 mesmo, tem um mapa mundi e tem linhas passando, tá vendo? Em vários sentidos. Tanto no sentido horizontal, como no sentido vertical. Então, por exemplo, assim, então se eu quiser achar Itamarandima, eu acho. Sabe aquele programa que vocês usaram do Google, que mostra a Terra toda? Quando você digita lá no Google Earth, né? Quando você digita lá Itamarandiba, ele procura a localização exata. Então, para ele me dar a localização exata de Itamarandiba, longitude e latitude. Pode falar, Vitor. Ô, tia, o nome do programa é Google Earth. Isso. Se a senhora quiser, depois eu pego o link e mando no grupo para ver como é que ele é. Isso, depois, se você quiser compartilhar aí com os colegas, pode compartilhar, que quem quiser procurar Itamarandima, sua casa, vocês vão achar. E por que ele dá essa localização exata? Porque ele usa as coordenadas geográficas, que é o encontro aí das latitudes e dos paralelos e dos meridianos. Agora, vocês devem ter ficado com dúvida, né? A parte da dúvida que eu acredito, por exemplo, das zonas climáticas. É porque o que acontece, gente? Ó, quando eu pego a Terra aqui, ó, você percebe que ela tem uma inclinação. Ô, tia, eu não tô conseguindo te ver. Você não tá conseguindo me ver? Não. Ninguém? Eu tô vendo a Sim, senhora. eu tô vendo a senhora normalmente. Eu também, tia. Eu não tô te Quem vendo, não tá me não, tia. vendo, pode ser que tá usando no celular ou no computador? Eu tô no celular. Eu tô no computador. Quem tá no computador tá me vendo, né?
Sim. Não, Eu tô no celular, mas não. eu tô vendo a senhora, porque como a senhora tá falando, a senhora que fica aparecendo aqui pra mim. Quem falou que não tá me vendo? Eu, tia, só tá aparecendo a letra A. Lavínia? É. Oi, Lavínia, por que será que só o seu não apareceu a Fixa tia aí? nela. Fixa na tia. Vai nas pessoas que estão usando e quando você achar a letra A da tia, você aperta aí de novo para me abrir. Para me pra Apertei abrir o já. meu. Hã? Já apertei. E não deu, não? Ainda só tô vendo a letra A, não tô te vendo, não. Ué, que estranho. Você clicou meio que num alfinetinho? Aham. Tia, E agora, gente? eu continuo vendo a senhora. Eu Ué, continuo não vendo. Ô, Lavínia, faz o seguinte: sai da reunião e pede para a tia te adicionar de novo. Aí, às Tá. vezes, pode ser que fazendo isso vai funcionar. Aí, eu fui mexer aqui, gente, e o meu layout mudou. Deixa eu achar vocês de novo, que eu gosto de olhar para vocês. Agora sim, eu gosto assim, que aparece todo mundo, que eu vejo ao mesmo tempo. Aí, gente, o que acontece nas zonas climáticas da Terra é o seguinte: como a Terra ela tem uma inclinação, deixa eu virar aqui assim para vocês tentarem ver. A Terra, você sabe que ela tem uma inclinação, né? Aí na apostila mostra a Terra desenhada inclinada. Essa inclinação da Terra faz o quê? Que quando o Sol ilumina a Terra, né? Se eu colocasse uma lanterna aqui, o Sol, os raios solares ia iluminar uma parte mais do que as outras. Então, a parte aqui onde que próximo à linha do Equador, os raios solares, eles incidem com mais intensidade. Então, essa parte aqui da Terra, ela fica mais iluminada. As partes mais próximas dos polos, elas vão ficar menos iluminadas. A intensidade dos raios solares não vai chegar com a mesma intensidade. Então, o que eu posso dizer das zonas climáticas? Zonas climáticas são as partes da Terra onde a intensidade de raios solares chega diferente. Então, nessa parte central da Terra, próxima à linha do Equador, aí a gente pega como base os paralelos principais, que é o que vocês iam fazer o exercício aí. Nós temos lá, vocês verem o nome assim, ó, a linha do Equador ao centro. Eu tenho lá ó, o Trópico de Capricórnio, que é um outro paralelo, que é uma linha imaginária. E em cima eu tenho o Trópico de Câncer. Então, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, é a parte que os raios solares chegam com mais força. Qual que é a consequência disso? Quem sabe? Mais quente? Mais quente. Então, essa vai ser o quê? A zona chamada de zona tropical da Terra. Por que o Brasil é considerado um país tropical? Vocês já ouviram essa música? Uma musiquinha assim, moro num país tropical. Porque nós moramos na zona tropical da Terra. Porque é a parte mais quente. Por isso nosso clima é tão gostoso, né? Nós temos um clima, né, que mesmo no inverno as nossas temperaturas não são abaixo de zero. Nossas temperaturas são boas. Ué, tia, mas lá no sul não. Porque o sul do Brasil, se você olhar no mapa, um pedacinho do sul do Brasil aí já está em outra zona temperada da Terra. Em outra zona climática, que é chamada zona temperada da Terra.
Então, deixa eu ver no mapa, no livro de vocês, onde que estão as zonas climáticas. Página 42. Ô, tia, Oi. você pode, por exemplo, ir na página 41 hora e mostrar como é que mede latitude e longitude para eu reaprender de novo? Posso. Mas para não deixar você preocupado. E aí, Lavínia, deu certo? Não, tia, não tô te vendo. Você não saiu, não. Você não me pediu para mim. Ô, tia, antes eu tinha saído, mas é porque a internet aqui de casa tinha ficado ruim uma hora. Tá. Quem precisar sair, pode sair. E aí pede lá. Tia. Tenta isso, Lavínia. Oi, Ana Clara. A senhora vai fazer uma revisão no livro 2 também? Vou. Eu já saí, tia, várias vezes. Ué, Lavínia, mas você não me pediu para entrar? Como é que você entrou? Oi, Ô, tia, é porque quando sai da reunião, não, tia. é porque quando sai da reunião tem como entrar sem pedir. Não precisa Não, não, não sabia disso não, Fred. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. É só entrar na plataforma, entrar tipo no computador, sei lá. Que pena, a tia, eu não vou saber te ajudar aí. Será que não é internet, não? Eu acho que é, porque a voz da Lavínia tá travando também. É, tá falhando pra mim também a voz dela. Pra mim também. Qualquer coisa depois, Lavínia, aí você assiste a aula, tá? As partes da aula na gravação. Ela fica um pouco extensa, mas aí você vai nas partes que a tia tá explicando, tá bom? Ô, gente, aí na página 40, Tá. Opa, mudei a página. Na página 42, tem um mapa mundi, um planisfério, com as zonas climáticas da Terra. Então, eu tenho colorido de laranja. Vocês viram aí? É a parte central. Não é a parte que tem os raios solares chegam com mais intensidade? Então, essa parte da Terra é chamada de zona tropical. Os climas, mesmo tendo inverno e verão, as temperaturas não são muito baixas. Tanto que nós não temos aquele frio de ficar de casaco, muito grosso, de pelo, nem nada, porque o nosso inverno... agora mesmo nós estamos no inverno. Nós estamos com blusas, né, de frio, mas aqui eu coloquei uma blusinha de frio, mas eu tô sentindo assim, não é aquele frio, né? Agora, os países, onde que fica aí, por exemplo, na zona polar da Terra, que é a parte mais lá os polos, lá o frio é extremo, né? Lá os invernos são rigorosos, os rios congelam, né? Cai neve, então os climas mudam. Então é só isso aí que é a parte das zonas climáticas. Mais alguém tirou a dúvida de vocês ou vocês continuam na dúvida? Sim. Ô, tia, e aquele trem da latitude e longitude que eu perguntei? Isso. Aí eu ia te falar o seguinte, para te deixar tranquilo, não vai... A tia não cobrou isso na prova, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Mas não precisa vocês se preocuparem de achar latitude e longitude, porque não vai ter. Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Mas deixa a tia falar para vocês aqui. Na página 41, tem, por exemplo, lá o ponto A. Acha para mim o ponto A. Achei. Isso. Aí o ponto A, quando eu olho a linha vertical, você chega em que número? 100. 100 graus. Ô tia, mas esse 100 veio da onde? Eu vou explicar. Quando eu olho os meus meridianos, eu vou observar um meridiano principal. Eu não tenho meridiano principal aí no meio? Sim, de Ele Greenwich. chama meridiano de Greenwich. Então, esse ponto A, 100 graus, significa o quê? Que ele está a 100 graus de distância do meridiano. Então, a distância é medida em graus.
Então, do meridiano 0, que é o de Greenwich, até o ponto A é 100 graus de longitude. Então, é a minha distância. Então, qual seria a minha longitude? Eu ia dizer que o ponto A fica a 100 graus de longitude. Agora, ele está do lado leste ou oeste? Oeste. Oeste. Então, o que você ia dizer para mim? Ele está a 100 graus de longitude a oeste. Pronto, era só isso. Ah, tia, mas agora eu quero achar a minha latitude. É o meu paralelo. Agora eu vou olhar outra linha. Eu vou olhar na linha horizontal. Na minha linha horizontal, ele está a quantos graus? 40. 40 graus. A linha horizontal, eu observo qual que é a minha principal? A do Equador. A linha do Equador. Então, o meu ponto A está a norte da linha do Equador ou está ao sul do Equador? Norte. A norte. Então, qual que seria a minha latitude? 40 A graus. latitude é medida também em graus. Então, do Equador até o ponto A, a distância é de 40 graus. norte. Norte. Uhum. Agora, quando você encontra o ponto exato, 100 graus e 40 graus, eu achei o ponto, a localização exata dessa cidade ou desse lugar aí, nesse ponto A. Para achar a localização exata, é preciso do paralelo e do meridiano, da latitude e da longitude. Mas não vai cair na prova, tá? Podem ficar tranquilos. Falar nisso, depois a tia vai abrir aqui para eu dar uma analisada aqui, para ver se... Que agora nós estamos falando das dúvidas, né? Depois eu dou uma analisada para ver se tem alguma coisa que precisa ser falada. Agora, vamos lá continuar os exercícios. Agora sim, vamos ver se vocês vão dar conta de responder para a tia. Letra A. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, as afirmativas. Primeiro, os trópicos e os círculos polares indicam linhas imaginárias onde ocorre uma mudança no grau de incidência dos raios solares sobre a Terra. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Luísa? Oi, tia. Ó, os trópicos e os círculos, é porque essas linhas imaginárias, elas ganham nome. Elas têm nomes. As pessoas colocaram nomes nelas. Então, algumas são as que ganham nome, que são as mais importantes. Mas todas elas aí, elas acabam ganhando nomes. Elas são todas linhas imaginárias. Todas. E para que a gente olha essas linhas imaginárias? Essas linhas nos ajudam a perceber onde aqui o raio solar vai pegar com mais intensidade. Por isso que está verdadeiro. E essas linhas, elas são todas imaginárias. Na próxima, as linhas representadas na imagem se referem a meridianos importantes da Terra. Vamos ler de novo. Catinha falou aqui. Na verdade, eu estava procurando o Guilherme. Aparece aí, por favor. Diego também. Quem será aqui que está com o nome de Camila? Está com a câmera fechada. É a Clarice. É Clarice. Clarice, sua câmera está fechada? E não pode, né, Dri? Nós já falamos isso. Diego também não... Ô, Dri, aproveitando, a mãe de Luana me justificou que o material dela ficou lá na roça. Só amanhã que o pai vai trazer, só para você ter ciência, viu? Aí eu falei com ela que não tinha problema, que aí ela acompanhava a aula e que eu justificava para você. Tá, joia, Marisa. Tudo bem. Aí, gente, a próxima tá assim, ó, tá escrito.
As linhas representadas na imagem se referem a meridianos importantes da Terra. A tia vai dar um tempinho aí para todos responderem, para darem uma resposta. Falso. Falso. Todos acham que é falso? Eu coloquei verdadeiro. Então, vamos prestar atenção aí. Eu tenho linhas na vertical e eu tenho linhas na horizontal. Então, quando a minha linha está nesse sentido horizontal, são os meus paralelos. Quando as minhas linhas estão no sentido vertical, são os meus meridianos. Essas linhas aí estão em que sentido? Vertical ou horizontal? Horizontal. Então, são o quê? Meridianos ou paralelos? Paralelos. As linhas representadas na imagem se referem a paralelos importantes da Terra, e não meridianos. Sabe, gente, quando a gente fala assim, ó, hemisfério norte, hemisfério sul, o que me dá esses nomes aí é o porquê. É porque por conta desse paralelo principal, que é a linha do Equador. Ele divide a Terra ao meio certinho. Então, ao norte é chamado de hemisfério norte. Ao sul, hemisfério sul. E aí, o hemisfério ocidental e oriental eu observo pelo meridiano principal, a leste e a oeste. Aí a próxima disse assim, ó, a linha do Equador separa a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Está verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso, gente? Porque separa em norte e falso, Divide porque ao norte em norte ao e sul. Porque separa norte e sul. Exatamente. A minha linha vermelha, ela não divide a Terra em leste e oeste, não. Né? Então, eu tenho lá, a linha do Equador, ela está dividindo a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ela não está dividindo ela não está dividindo a Terra aí em leste e oeste, não. Entendeu, Luísa? Sim, tia. Então, tá bom. Diego, tá caladinho hoje, Diego, entendeu? Sim, tia. Então, tá bom. A próxima, gente, está falando assim, ó, quanto mais afastado da linha do Equador, maior será a inclinação dos raios solares. Verdadeiro. Isso. Verdadeiro. Isso. Aí, essa parte aqui, eu vou olhar a parte da inclinação da Terra, né? Então, os raios solares, né? Dependendo da forma como ele chega diferente nessa parte e nas partes dos polos. Nos polos tem uma maior inclinação. Então, os raios solares não chegam com tanta intensidade devido a essa inclinação aí. Então, essa alternativa, ela era verdadeira. E aí, o que define as zonas climáticas é essa inclinação, né? Ô, gente, olhando aqui para esse desenho que eu lembrei, tá? A tia cobrou as rosas dos ventos. Dá uma estudada na rosa dos ventos que ainda tem dúvida, tá? Nós temos os pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. Os subcolaterais, ninguém cobra, né? Os mais importantes que são cobrados aí são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, é bom dar uma estudada. Às vezes eu só fico um pouco confusa, igual naquelas atividades que o braço direito indica o quê e o braço esquerdo, às vezes eu confundo. E tem na prova também, querendo saber aí, essa parte aí dos pontos cardeais, em relação lá ao Sol. Então, sempre você vai fazer o teste aí na sua casa.
você vai pegar a sua mão direita. Lembra sempre da sua mão direita. Você escreve com a mão direita? Escrevo, mas escrevo com a esquerda também. Eita, Helena. Ó, então o que você vai fazer? Você vai sempre lembrar da sua mão direita. Então, você vai apontar, por exemplo, aqui na minha casa, se eu fosse apontar por onde que o sol nasce, meu sol sempre nasce desse lado aqui. Então, eu vou apontar a minha mão direita para onde o sol nasce. Então, para onde o sol nasce, que eu apontei a minha mão, eu sempre vou ter o leste. Se o meu lado direito é o leste, automaticamente o meu outro lado vai ser o Oeste. oeste. Aí, a minha frente vai ser o norte e as costas o sul. Então, é só você lembrar da mão direita. Leste, oeste, norte, sul. Aí isso aí é treinamento mesmo, você vai olhando. Engenheiro, por exemplo, né? Quem é da engenharia aí, ele tem que saber esses pontos aí muito bem. Por quê? Porque tem cômodos da nossa casa que ele precisa receber uma quantidade maior de luz, né? De luz solar. Então, o engenheiro, ele observa muito. Para a nossa saúde é importante o nosso quarto receber a luz solar, né? Os quartos onde nós vamos dormir tem que ter essa luz, essa quantidade de luz, né? De calor. Então, a gente observa aí, os engenheiros usam muito aí para desenhar a nossa casa, né? Então, ele precisa saber sempre aí onde, que lado que o sol nasce, para que lado ele se põe, né? Para fazer até os desenhos aí das janelas, da quantidade ideal. Então, aí vocês vão dar uma olhada na Rosa dos Ventos. Aí fica fácil. Do lado leste, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Do outro lado vai ser o quê? O noroeste. Aí embaixo eu vou ter o leste e o sul. Entre o leste e o sul eu tenho o sudeste. Do outro lado eu vou ter o sudoeste, porque do outro lado é o oeste. Então, essa parte aí, vocês dão uma olhadinha, tá bom? Mas vamos para o próximo. Eu acho que eu passei outra aqui dessa folha. Vamos ver. Aqui, Página ó. 69. Tem a página Isso. 69 agora. Na página 69, eu tenho primeiro uma planta, né? Aí eu tenho um parque municipal, eu tenho teatro, eu tenho avenidas, eu tenho ruas, lugares onde tem supermercado, a escola, eu tenho hotel, eu tenho igreja, porque está mostrando a minha legenda. Inclusive, gente, é outro ponto que eu cobrei na prova, tá? Os elementos do mapa. Eu tenho um mapa, tenho a planta porque é menor, né? Pegou aí só um bairro. Mas eu tenho aí, ó, eu tenho título, observaram? Essa planta minha tem título. Ela está falando Belo Horizonte, Minas Gerais, arruamento, centro. Então, estou mostrando as ruas do centro de Belo Horizonte. Do lado, eu tenho o que é colorido de laranja? São as ruas. Dentro do quadradinho que está colorido mais claro, são as quadras. Na área verde, né, colorido de verde, área verde, quer dizer que é um parque. Dentro das cidades, né, nós temos esses parques aí. E Como aí assim, eu tenho quadra, tia? Quadra, por exemplo, tem uma rua formando uma quadra. Rua, forma uma quadra. Tá vendo um tanto de quadradinho aí nessa planta? Então, ó, se você pegar aí essas 4 ruas, você tem uma quadra. E aí nós temos os símbolos. Banco, desenhou o banco com dinheirinho aí. A praça colocou uma árvore, supermercado, colocou um carrinho de compras e tal. A Rosa dos Ventos, eu tenho também, né, nessa planta. Eu tenho também lá a escala, né? Aí eu tenho os 2 tipos de escala, eu tenho escala numérica e tenho escala gráfica. Eu tenho os 2 tipos. E eu tenho a fonte. A fonte é quem desenhou essa planta, né?
que empresa que fez esse trabalho. E aí vamos para a pergunta. Letra A. Qual é o título da planta? A tia acabou de falar, né? Belo Horizonte MG Arruamento Centro. Isso. Acertei. Agora, vamos para a próxima. Todo mundo colocou o título certinho, né? Agora temos aqui, ó. Quais são as características desse tipo de representação cartográfica? Apesar de ter aí, nós vamos ter mapas, plantas específicas menores, assim, na prova não tem, tá? Mas é bom saber sobre planta. Então, tá lá, as plantas, elas representam pequenos espaços ou grandes espaços? Pequeno. Espaços pequenos. Pequenos espaços. Pequenos espaços. Se eu fosse mostrar Belo Horizonte toda, teria que ter aí o quê? Um mapa, né? Uma planta não ia dar para mostrar tantos detalhes. Então, representa espaços pequenos, né? A escala utilizada, eu não sei se alguém colocou, é a escala grande ou a escala pequena? Grande. Escala grande. Por que que é uma escala grande? Porque tem mais detalhes. Muito bem, porque vai mostrar, tem uma riqueza maior de detalhes. Aí mostra as ruas todas, eu consigo ver. Agora, quando eu vou usar, por exemplo, fazer um mapa de Minas Gerais toda de uma vez, tem como eu colocar no mapa o nome de todas as ruas? Não. Não. Ia ficar tudo cheio de letra, não ia ter como. Então, a escala utilizada nessa planta, ela é uma escala grande, porque a escala grande, ela apresenta uma variedade maior de detalhes. Quem não colocou isso aí, pode colocar, tá? Ô, tia, eu tô com um pouco de dúvida em escala gráfica. Tá. Eu notei mesmo sua dúvida que tinha lá na parte de escalas. Então, vamos pegar o livro de novo. Eu também tenho um pouco de dúvida nessa parte, tia. Tá, e tem escala na Eu prova. também. Então, vamos lá. Já que tem escala, né? Vamos estudar a escala. Qual página, tia? Vou achar aqui para você. Aqui, ó. Página 56 do volume 1. Todo mundo chegou na página aí 56? Diego, Câmara e Clarice também, por favor. Sim. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aí, ó, uso de escalas. Os mapas, eles vêm, às vezes, com uma escala gráfica. Quando a escala gráfica, ela é desenhada com uma régua. É como se fosse uma réguinha. E ela é aí medida em centímetro. Então, se a gente pegar uma régua aqui na nossa casa, se você colocar aí no mapa, você vai ver que dá 1 centímetro na escala. Então, ela vem sempre assim, ó, 0, quando chega a 1 centímetro, um valor, depois algumas vêm com outro centímetro, outro valor. Então, o que significa isso? A escala é o seguinte, quem desenhou o mapa, por exemplo, eu fiz um mapa de Itamarandiba, mas a pessoa, fulano de tal, que vai vir para Itamarandiba, ela não conhece Itamarandiba, não sabe nada de Itamarandiba. Ela queria saber mais ou menos, ela queria saber pelo mapa, mais ou menos, qual era o tamanho aí de Itamarandiba. Aí, o que ela vai fazer? Quando ela observa a escala, ela tem quantas vezes o mapa foi reduzido. Reduziu. Tipo assim, ó, Itamarandiba tem tantos quilômetros quadrados. Quando vai reduzindo Itamarandiba, ela tem que caber no papel, numa folha A4. Aí, eu vou usar o tamanho real, só que numa forma na escala. Então, por exemplo, quando fala assim, nesse mapinha aí da página 56, tem escrito lá, a escala gráfica, tem escrito 0,
e depois tem escrito 78 quilômetros. Então, como que eu vou ler essa escala? Que a cada 78 quilômetros, na realidade, foi representado na escala a cada 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro na régua é o mesmo que, na realidade, 78 quilômetros. Às vezes, essa escala vem em formato numérico. Então, eu tenho aí, ó, 1, 2 pontos, e aí eu tenho um número grandão. O que é que eu estou falando aí? O que significa esse número grandão? A mesma coisa da minha escala gráfica. Só que usou uma outra forma de representação. Então, o 1, 2 pontos significa o quê? A cada 1 centímetro no mapa, significa que reduziu 7 milhões e 800 mil centímetros. Então, foi reduzido tantas vezes aí para caber nesse mapa no papel. Então, se perguntar na prova para você, se tiver algo relacionado, é para que serve uma escala? Aí eu vou perguntar aqui, quer ver, ó? Diego, para que serve uma escala? E a escala serve para a gente ver o tamanho do mapa que foi reduzido. O tamanho real. Muito bem. Então, a escala no meu mapa serve para isso. Uai, tia, então tem como, por exemplo, eu medir no mapa de Itamarandiba até Belo Horizonte, dá para me saber pelo mapa? Dá. Em linha reta. É lógico que não vai contar as curvas que a gente vai fazer na viagem. Mas em linha reta, você vai saber a distância real, sim. Aí você vai pegar sua reguinha e vai medir lá, de Itamarandiba a Belo Horizonte. Aí faz de conta que lá deu 4 centímetros. E a sua escala é de 0,78 quilômetros. Então, você vai fazer 4 centímetros vezes 78. Você vai achar a distância aí de um ponto ao outro. Quem ainda tem dúvida? Ô, tia, é por causa que lá no livro de atividade, na página 69, a escala gráfica tá de outro jeito, que tem, tipo, 0, 102 e 204. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Ah, tá. Aí, gente, olha só, ela é desenhada de várias maneiras. A escala gráfica pode ter várias formas de desenho. Então, essa daí, da página 56, usou apenas 1 centímetro. Essa é mais clara, não confunde a gente. Agora, do exercício da página 69, usou o quê? 2 centímetros. Então, do 0 a 102 é 1 centímetro. Do 102 a 204, mais 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa é 102 metros. 2 centímetros, 204 metros. E se tivesse 3, você ia, né, somando aí esses 102. Se tivesse aí, eu quero saber 5 centímetros, tia, vai dar quanto? Você vai fazer 5 vezes 102, para você achar. Então, essa daí só mudou isso, porque aí tem 2 centímetros e não um só. Tá bom? Obrigada. Deixa eu ver se eu acho. Nada. Deixa eu ver se eu acho outro tipo de mapa aqui. Na página 20 também. Nos próximos mapas no livro de vocês vão ver que eu uso essa daí, Luísa, com 2 centímetros. Mas aí sempre é assim, você vai contar. 1 centímetro, 2 centímetros. No caderno de vocês, no material de vocês aí, vocês trabalharam, vocês fizeram exercício com esse mapa aqui, ó, das placas tectônicas, vocês lembram? Esse aqui também está escrito, ó, tá em 2 centímetros. Eu tenho a escala lá de 0 a 1960. E 2 centímetros é quanto? Aí tem a quantidade em 2 centímetros. Observa, esse mapa é em quilômetros.
Porque, gente, está mostrando o mundo inteiro, né, o mapa mundi. Agora, esse da página 90 e... Esse também é em quilômetro. Esse da página do exercício, como é uma planta, ela é pequena, ela é em metro. Observa. A escala não é em quilômetro, é em metro. Porque aí você já pensou as ruas com quilômetros e quilômetros? Não dá, né? Então, vamos para a próxima aqui. Letra B. Quais elementos podem ser identificados por meio da legenda dessa planta? Responde para mim, Sabrina. As ruas, as quadras, área verde e os lugares. Isso, como supermercados, né? Teatros, bancos. Ô, tia, Ah, só queria tirar uma dúvida. Então, quanto maior a escala, maior detalhes na planta? se a escala for grande, ela tem muito detalhe. Se a escala for pequena, ela tem pouco detalhe. Por exemplo, esse mapa que eu mostrei, que é esse mapa mundi, o mapa do mundo todo, ele tem poucos detalhes. Ele mostra os países, os continentes, são poucos detalhes. Ele não detalhou os continentes. Aí, quando vai detalhando, aí eu tenho muitos detalhes. Aí a minha escala é maior. O que Tá, significa obrigada. isso? Porque, na verdade, é assim. Tem mapa que tem que ser diminuído, né, reduzido várias e mais várias vezes. Aí, no livro de vocês, tem até uma tabelinha, na página 57, uma tabelinha ensinando para vocês aí olhar. Por exemplo, plantas de bairro, eu uso uma escala grande, porque eu tenho uma maior quantidade de detalhes. Quando eu uso uma escala pequena, eu tenho menor quantidade de detalhes, aí eu vou usar em quê? Em mapas, como, por exemplo, para pegar um espaço muito grande, que é, por exemplo, continentes, o mundo todo. Ah, tá, obrigada, tia. Ô, tia, eu vou sair aqui rapidão porque eu vou pegar o carregador que o celular tá descarregando, viu? Tá bom. Lavínia, você está conseguindo me ver ou ainda não? Oi, tia. Não tá me vendo ainda não? Agora eu não tô vendo ninguém, tia. Oh, meu Deus. Ô, gente, não fecha essas câmeras não, que eu gosto de ver, ficar olhando para vocês. Tá? Vamos para a próxima. Para que essa planta pode ser utilizada? Vamos ver quem aí quer responder para mim. Quer responder, Eu. Vitor? Eu quem? Deixa eu ver o dedinho. Eu, tia. Pode ir lá, Lavínia. Eu coloquei assim. Ela pode ser utilizada para se localizar em uma determinada região. Isso, por exemplo, eu quero localizar uma rua. Essa planta vai servir? Claro, né? Eu vou conseguir identificar as ruas por essa planta. Então, a partir dessa planta aí, ela pode ser utilizada para localizar um elemento desses aí. Eu quero achar um supermercado, eu quero achar a igreja, né? Eu quero olhar onde que está mais próximo. Quando a gente vai viajar, a gente usa muito, não é, gente? Nos parques, costuma dar mapa para vocês. Quando o parque é muito grande, né? Na entrada ele te dá um mapa ali, para você se localizar, saber encontrar as coisas, não ficar perdido lá dentro. A gente acaba ficando perdido, quando o lugar é muito grande. A letra D também eu passei, né? Letra D. Com as informações da planta, explique um caminho para ir do Teatro Francisco Nunes até a Escola Estadual Olegário Maciel. Para Ô, isso, tia, você pode responder a C pra mim, que eu saí por causa que... você vai colocar que pode ser utilizada para localizar uma rua ou um elemento específico. Obrigada. Pode colocar, pode anotar aí que eu espero.
Uma rua ou elemento Localizar uma rua ou específico. isso, um elemento específico. No caso aí, pode ser qualquer elemento desse, um shopping, supermercado. Vou abrir a prova de vocês aqui que eu vou. Quem pode me responder aí a letra D? Clarice, responde para a tia, por favor. O que você colocou? Eu coloquei, siga pela Avenida Afonso Pena, virando na Rua dos Carijós e seguindo em frente. Essa resposta pode ter outros, gente? Uso mesmo. Pode. E pode estar certa? Pode. Pode, por quê? Pode. Porque nem sempre a pessoa vai Eu usar o coloquei mesmo. esse caminho também. Ô, tia, o que eu coloquei foi para Eu também descer pus esse pela caminho. Avenida Ô, tia. Alogário Maciel e depois virar para a Avenida Amazonas, descer a Avenida Afonso Pena. Tia, eu posso ler o meu? Avenida Afonso Pena, aí vai até a Praça 7 de Setembro, né? Aí pode caminhar pela Rua dos Carijós. Na verdade, É esse caminho que eu vai fiz. analisar aí o caminho mais próximo para se fazer, né? Sim, eu coloquei. Você pode ir em direção oeste e entrar na Avenida Afonso Pena, em direção à Praça 7 de Setembro. Depois virar à direita e seguir reto na Rua dos Carijós. Ô, tia. Eu pus assim, saindo do teatro, você vai virar à esquerda da rua da... Peraí. Saindo do teatro, você vai virar à esquerda na Rua dos Tupis e seguir reto até chegar na Avenida Olegário Maciel. Aí é só virar à direita e seguir reto para chegar na escola. Tá vendo, gente? Os endereços, cada pessoa aí pode seguir por um caminho, né? A pessoa pode passar por ruas diferentes. E aí, quando você tem a planta na sua mão, você pode analisar ali o que mais convém, o que é mais tranquilo. Hoje, quando os pais de vocês, por exemplo, vão viajar, eles usam muito no carro o quê para auxiliar? Minha mãe pega GPS. E esse GPS tem o que nele? O que tem ali dentro do GPS? Mapa. Um mapa, uma planta, não é? Mostrando Ali vai ter as ruas, essas coisas. Isso. E aí, por ali, o GPS vai te direcionando, né? Para você ser mais rápido aí, né? Isso foi muito bom, adiantou a vida de muita gente aí, principalmente pessoas que trabalham com entrega, né? As pessoas que não conhecem a cidade, turistas, pessoas viajantes. Então, é muito prático usar o GPS, né? O GPS também, para localizar esses espaços, ele precisa saber aí quem fez esse sinal do GPS, usou os paralelos e os meridianos, as coordenadas geográficas, que senão não conseguia encontrar se era para leste, oeste, noroeste, onde que estava exatamente, não. Viu? E foi só, né? Depois eu não tenho mais, não. Que as outras nós fizemos, não foi? Ô, tia. Tava pedindo pedindo pra medir com a régua. Qual? AD. Na D. AD. Da 69? Sim. Tá no finalzinho, Utilize as tia. indicações aproximadas da roda dos ventos. Depois, com o auxílio de uma régua, meça a distância aproximada entre esses dois pontos em linha reta. Ah, tá. Aí é para você saber mais ou menos a distância, porque quando você vai medir em linha reta, com a régua, você vai poder saber quantos metros aí. Por quê? Porque você tem a escala. Tá bom? Agora vamos lá nas dúvidas. Primeiro aqui,
A parte aqui, algumas coisinhas aqui, né? Deu para alguns irem entendendo. A Lavínia me falou da página 31, atividade 4, página 31, Lavínia. Cadê a Lavínia? Tia, peraí, deixa eu só localizar. Tá. Essa 31 que a Lavínia falou ficou com dificuldade, gente, é porque na semana passada a tia deu a aula para vocês, né? Mas aí, como vocês tinham o debate do livro, para não ficar muito em cima, aí foi desmarcado. Mas aí, eu até falei para a Lavínia no privado que no próximo encontro a tia tirava dúvida dela. Ela ficou com dúvida no exercício da página 31, volume 2, né, Lavínia? Atividade 4? Página 31. Eu também tive, tia. Então, vamos lá, todo mundo. Gente, é uma dúvida da Lavínia, é bom tirar todo mundo junto, porque às vezes pode ser dúvida do colega também. Então, vocês vão lá no volume 2, página 31. Peraí, tia, que meu livro tá aqui debaixo. Volume 2, página 31. Pode ir tranquilo. O que eu liguei aqui? Também tive dúvida. Aí, tá vendo como que é bom? Que aí a gente conversa todo mundo junto. Ela teve dúvida na 4 e na C da 5. Então, nós vamos dar uma analisada aqui. Primeiro, o exercício 4, eu tenho um mapa, uma parte do mapa, a parte do sul, da América do Sul, e aí está mostrando um planisfério, as placas tectônicas. As placas tectônicas, essa litosfera toda, essa parte aqui da Terra, essa camada onde que nós estamos, ela não é contínua, igual esse globo terrestre aqui. Ela não é assim. Né? Por quê? Porque aqui não está mostrando nenhuma falha. As falhas, elas é como se fosse, as placas tectônicas, é como se fosse um quebra-cabeça montando tudo isso aqui. Essa bola toda, essa terra. Então, aqui pediu assim, gente, ó, eu tenho as linhas vermelhas, tá falando o limite entre as placas. Ou seja, o que é o limite? Onde começa uma e onde ela termina, onde começa a outra. Termina uma, começa a outra. E a seta em preto é o quê? É o sentido do movimento das placas. Essas placas, elas se movimentam. Então, essas placas, ora elas se afastam, ora elas se aproximam, ou ora elas se esbarram. Então, esses encontros dessas placas têm nomes. Essa também tem de prova, viu? Os encontros das placas tectônicas está na prova. Vocês têm que ter esse conhecimento das placas tectônicas. Então, vamos lá devagar. Número 1. O número 1, o que está acontecendo com essas setinhas aí, Guilherme? Elas estão indicando o movimento da placa tectônica. Mas esse movimento qual que é o movimento? Como assim, tia? Ó, as placas se movimentam, não se movimentam, Guilherme? Uhum. Como que elas se movimentam? Em que sentido? Ô, tia, elas... Bastante, Márcia. Ainda não consegui entender, não, tia. Guilherme, as placas tectônicas, elas se movimentam? Se movimentam. De que maneira? De que sentido? É isso que eu não estou entendendo. No mapa tem o número da O que você respondeu aí, Guilherme? Você respondeu nada? Eu só respondi sobre
Dê exemplos de formações que se originam nesses locais. Dê exemplos de formações que se originaram nesses locais. Nesse número 1, você colocou o quê como exemplo? Vulcões e terremotos. Mas não especificou, né? Vamos ser mais claros? Vamos colocar mais detalhes, viu, Guilherme? Guilherme, presta muita atenção na tia explicando essa parte. Aparece o rostinho aí, por favor. Aí. Ô, Guilherme, essa parte é muito importante. Primeiro, que ela te ajuda a entender um montão de coisa desse capítulo. Olha, o interior da Terra é muito quente. Então, ele está sempre exercendo uma pressão. Essa pressão fez com que a Terra, essa litosfera, rachasse e formasse as placas tectônicas. Essas placas, elas não ficam quietinhas, não. Por que elas não ficam quietinhas? Porque lá embaixo está se movimentando. Lá embaixo está fazendo um movimento. E aí, quais são os movimentos que as placas fazem? Guilherme, as placas, elas podem ir no mesmo sentido. Quando as placas vão no mesmo sentido, ela tem um nome. Fala para mim, Marco, que você queria falar aquela hora. Qual que é o nome desse encontro das placas? O limite consertativo dessa 1? Tá, dá 1, né? Mas quando elas vão no mesmo sentido, qual que é o movimento? Qual que é o nome? Limite convergente. Convergente. Ô, Guilherme, tia, mas eu não sei olhar isso. Onde que eu vou achar? Você vai ver no mapa que tem setinhas. As setinhas estão mostrando o que as placas estão fazendo. Se elas estão indo no mesmo sentido, se elas estão uma do lado do outro, ou se elas estão se afastando, indo ao contrário. Então, a número 1, Guilherme, olha para mim de novo. Que movimento que está fazendo? Calma aí. Elas estão uma do lado da outra. E esse movimento que está uma placa do lado da outra, qual que é o nome, Marissa? O limite conservativo. Limite conservativo. Ô, tia, aonde que está isso na matéria que eu ainda não vi? Página 23, volume 2. Tô aqui. Página 23, volume 2, eu tenho aí as setinhas mostrando as placas se afastando, mostrando as placas se encontrando e mostrando as placas se deslizando uma na outra. Quando elas deslizam uma na outra, são chamadas de o quê? Limites conservativos. Ou, se vocês quiserem colocar transformantes, também pode ser, tá? Entendi, tia. Agora, o que pode surgir aí nesse encontro, né, dessas placas aí, nesse sentido lateral? Nós temos lá, ó, a falha de San Andreas. Ô, tia. Oi. Então, eu vou colocar, por causa que eu tive dúvida nessa daqui, aí eu só vou colocar, então, que são os limites conservativos? Isso. Só que aí pediu, ô Luísa, tudo tem uma consequência. As placas, é igual, por exemplo, eu tenho um movimento de rotação e de translação. Qual que é a consequência do meu movimento de rotação? Dias e noites. Eu tenho um movimento de translação. Qual é a consequência disso? O ano, as estações do ano, né? As placas tectônicas, esses movimentos têm uma consequência. Quando elas encontram, faz alguma coisa na Terra? Faz. Então, nós temos a formação de montanhas, nós temos os falhamentos, nós temos os tsunamis, nós temos os maremotos, os terremotos, os abalos sísmicos, né, que são tremores. Então, o que
que surgiu com esse limite conservativo do número 1? Nós vamos colocar a falha de San Andreas. Triplicar San Andreas. A falha alpina. Falha de San Andreas. É. Muito famosa, tá? Essa é na primeira, né, tia? É, na primeira ainda. Depois é o quê? Depois você pode colocar a falha chamada de alpina. Lá na Nova Zelândia. O limite 2, Fred, o que você colocou? Sentido convergente. Convergente. O sentido convergente, as placas estão fazendo o quê? Qual o movimento? Se chocando. Isso, elas estão indo no mesmo sentido. Convergente, mesmo sentido. Aí, o que elas provocam? Tremores, vulcões, as tsunamis. Mas o que eu tenho aí no relevo? Eu posso colocar As montanhas. as cordilheiras dos Andes, não é? Porque olha aí o número 2. O número 2 não é na América do Sul? Bem aí do lado oeste, aí nós temos as cordilheiras dos Andes, muito famosas. Por que as cordilheiras dos Andes apareceram? Por que criou essa montanha? Como que ela se formou? A partir do quê? Do encontro dessas placas. A placa mais pesada afundou e a outra placa foi dobrando e formou as cadeias montanhosas. Deixa eu ver aqui. Helena. No 3, você colocou o quê? Peraí, tia, que eu tava lá ali, porque eu tava terminando de marcar. Aqui. Em que porção do planeta há maior ocorrência de vulcões? Eu coloquei na porção asiática. Uai, Helena, onde você tá? Ah, não, tia, peraí. É É o porque eu tava movimento toda 3. perdida aqui, tia. É que eu tava terminando de marcar lá na página 23. Tá. Essa é a página 31. Viu? Na 3, eu coloquei que é o movimento de que elas de convex. Na número 3 dá 4, né? É. Tá. Então vamos observar o 3. Observa a linha vermelha do 3, Helena. Ô, tia, e quais os exemplos mesmo da 2? Você pode colocar aí Cordilheira dos Andes. Ô, Helena. O movimento 3 não é um movimento de convecção, não. Deixa a tia te explicar melhor. Vai no mapa e acha para mim o número 3. Você e todos os outros. Achei. Tá vendo a setinha preta? Sim. Elas estão fazendo qual sentido? Indo no mesmo sentido ou sentidos opostos? Opostos. Como que esse nome, quando a placa tectônica, as placas, elas vão em sentidos diferentes, esse movimento tem um nome. Volta na página 23 e descobre para mim qual que é o nome dele. Divergentes. Aham. Então, se vai para sentidos diferentes, o nome ajudou. Então, são movimento divergente.
Nesse limite desse 3 aí, gente, formou cadeias meso-oceânicas. Você sabe o que é isso? Eu não, tia. Não existe a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes está do lado de fora, não é? Acima do nível do mar. Essa cordilheira meso-oceânica é uma cordilheira montanhosa debaixo do mar. Se o mergulhador for lá, ele vai deparar com quem? Uma cadeia montanhosa no fundo do mar. Que se formou por quê? Porque as placas foram se afastando e aí foi formando, foi dando formação, foi formando. É como se o magma fosse saindo para fora, vai formando montanha, vai formando montanha. É interessante, né, gente? Como que tem tantos detalhes que fica na nossa terra que a gente precisa estudar esses detalhes para a gente compreender por que aquilo foi formado, quando aquilo foi formado, né? Sim. Agora, vocês vão achar aí para mim. Vamos ver se mais alguém aí. Deixa eu ouvir de vocês agora uma dúvida. Ô, Lavínia, ainda tem a letra C, né? Esqueci. Letra C, da 5. Explique a relação geológica existente entre o terremoto ocorrido no Nepal e a cordilheira do Himalaia. A Lavínia não respondeu a letra C. Levanta o dedinho assim para mim. Quem conseguiu responder essa? Ninguém? Uai. Eu tive muita dificuldade nessa. Tá. Marissa também não? Respondeu não? Fred também não? Sabrina? Vitor? Também não, Vitor? Marco também não. Então, a dúvida foi geral, gente. Então, vamos lá. Fazer uma observação aqui. Primeira coisa. A Cordilheira do Himalaia é uma cadeia montanhosa, não é? Vocês já ouviram falar da Cordilheira do Himalaia? As cordilheiras são formadas devido ao quê? A qual movimento? O movimento do encontro de placas tectônicas, certo? Então, quando a placa se encontram, gente, na parte onde que elas têm ali um esbarro, é como se vem uma placa grandona e vem outra, elas esbarram. Essas placas, quando elas esbarram, acontece o quê? Os abalos sísmicos. O que são os abalos sísmicos? Os tremores. A terra tremeu. Esses tremores eu chamo de quê? De terremotos. Então, qual que é a relação aí? Então, explica a relação existente entre o terremoto ocorrido no Nepal e a Cordilheira do Himalaia. O Nepal, nesse mapinha aí, ele tá assim, ó, tem a Índia, acima da Índia tem o Nepal. Todo mundo acha ele aí no mapa. Tá pequenininho, a gente custa achar. E logo próximo do Nepal tem a Cordilheira do Himalaia. Então, qual que é a relação que existe aí? A Cordilheira do Himalaia, vocês vão escrever aí, que a Cordilheira do Himalaia é resultado do encontro das placas. Depois vocês podem olhar o nome da placa, tá?
Então, vocês vão colocar que a Cordilheira do Himalaia é formada, é resultado, é formada, né, do encontro das placas. E quando, aí vocês vão colocar, e quando essas placas se encontram, se chocam... A senhora pode repetir, por favor? Eu não consegui acompanhar. Posso. A Cordilheira do Himalaia é resultado do encontro das placas. E a partir desse encontro, nós vamos ter o quê? Os terremotos. Ô, Tim, tá para colocar que quando essas placas se chocam, ocorrem os terremotos? Isso, por isso que aconteceu esse choque lá no... De vez em quando, acontecem esses terremotos lá no Nepal. Porque o Nepal está próximo do encontro de placas tectônicas. Vou olhar primeiro. Ô, tia. Oi. E as dúvidas, a senhora ainda vai poder tirar hoje? Vou. Se você estiver me aguentando aí, agora nós vamos para as dúvidas. A tia tirou algumas, mas falta outras. Então, vamos lá? Vamos aqui na ordem aqui das câmeras, o Fred. Tem alguma dúvida, Fred? Fred? Oi, tia. Tem alguma dúvida, Fred, que você queria tirar antes? Não, tia. Nenhuma. Tá tranquilo? Tá bom. Sim. Ana Clara, tem alguma coisa? Tenho, tia. Olha, eu tô com um pouquinho de dúvida em solstício e equinócio, tempo histórico e abalos sísmicos. Tá. Os abalos são os tremores. Não é isso? O encontro aí dessas placas, esse limite, onde eu tenho esse limite, podem ocorrer os abalos. Então, quando essas placas, elas se encontram, se chocam, se esbarram, acaba causando um tremor. Esses tremores, nós chamamos eles de abalos. São os abalos sísmicos, né? E aí, essas ondas vai se propagando, né? E aí, nós temos formas de medir, né? Tem o aparelho aí que mede essas ondas, né? Que é o sismógrafo, e ele mede as ondas, a intensidade desse tremor. Se esse tremor for intenso ou se não for intenso. Porque ela se esbarra o tempo todo, mas às vezes a força desse choque não chegou a propagar, chegar nas cidades, né? Ficou só lá no interior da Terra. Outros acontecem tão forte que vai se propagando até chegar as pessoas a sentirem nas cidades, por exemplo. E a outra dúvida sua, solstício e equinócio, eu não vou cobrar na prova, tá, gente? Mas, o que seria? Eu não cobrei lá na prova, não. Vocês podem ficar tranquilos que solstício e equinócio. Mas o que é o solstício e equinócio? Agora, no hemisfério sul, agora, no hemisfério, a Terra, gente, quando ela vai girando em torno do Sol, ela gira numa forma que é chamada elíptica. Elíptica, sabe? Na verdade, vocês têm que assistir aqueles videozinhos que a tia manda, para vocês terem uma noção do elíptica aí, que não dá para me mostrar aqui. Aí, o que acontece? Sim, eu vi. Como ela gira em forma, esse movimento é elíptico, dependendo de onde que ela está, em que época do ano,
Pode ser que o Sol vai mostrar com mais, vai pegar mais forte no hemisfério sul e em outros no hemisfério norte. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dias com quantidade de horas diferentes. Então, por exemplo, essa página aí, você tá nela, né, Ana Clara? Me fala qual é a página aí, meu bem, para eu achar mais rápido. Página 8. Do volume aqui. Então, gente, na página 8, lá no volume 2. Então, por exemplo, agora nós estamos no inverno. Se é inverno, nós estamos no hemisfério sul, não é? Então, se é inverno aqui, é verão no hemisfério norte. Por quê? Porque no hemisfério norte está sendo mais iluminado do que no hemisfério sul. E equinócio e solstício é a diferença assim, ó. Equinócio, dias iguais. O que significa? Meu dia e minha noite vão ter as mesmas quantidades de horas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E o meu solstício são horas diferentes. Então, os meus dias mais longos ou os meus dias mais curtos. Agora, por exemplo, das 5 horas da tarde, gente, 5h30 já está escurecendo, não tá? Por quê? Sim. Porque os nossos dias estão mais curtos e as nossas noites mais longas. Lá no hemisfério norte, que é verão, está sendo o contrário. Dias mais longos e noites mais curtas. Mas não se preocupe, porque não vai cair, tá? Solstício e equinócio, quem tem mais curiosidade, tem muitos vídeos na internet com movimento, aquelas animações que ajuda até que ajuda a gente a compreender um pouco melhor, tá bom? Tá. Mas não vai cair. Marissa, você queria ver algum pontinho? Uai, tio, eu acho que não. Nessa aula já deu uma geral de tudo aqui já. Então tá bom. Lavínia? Não, tia. Tá. Helena? Não, tia. Sabrina? Nenhuma dúvida. Tá. Depois a Luísa? Não, tia, eu também não tô com dúvida. Tá. Luana? Ô, tia, eu tô com um pouco de dúvida. Eu tô com um pouco de dúvida em vulcanismo. Essa parte aí de vulcanismo é, por exemplo, se perguntar para você lá na prova, se tiver alguma questão querendo saber as consequências dos movimentos das placas, a consequência é vulcanismo. O que é vulcanismo? É um agente interno que acontece de fora. Desculpa. Vulcanismo é um fenômeno que acontece de dentro para fora. São os vulcões, aqueles que entram em erupção, né? Então, eles acham uma brecha ali, e aí a temperatura causa uma pressão, e aí esse magma sai para fora. Então, nós temos os vulcões. Deixa eu ver a parte de vulcanismo aqui. Aí, ó, conjunto de fenômenos ligados ao derramamento de magma na superfície terrestre. Esse fenômeno recebe o nome de vulcanismo. Onde que eles ocorrem? Nas áreas próximas ao encontro das placas tectônicas. Por isso, gente, que onde eu tenho limite de placas, nos países tem muito o quê? Ou falhamento, ou cordilheira de montanha, ou vulcões entrando em erupção, ativos, ou eu tenho aí os abalos sísmicos, que são os tremores. Tem também os tsunamis. O Japão sofre demais, porque como ele fica ali numa área instável, né, sempre pode aí acontecer um abalo.
ou um vulcão entrar em erupção. Ô, tia, na verdade, o Japão, eu vi que ele fica praticamente em cima de uma placa tectônica, não é? Ele fica bem ali. Nossa, e além de ser pequeno, ele ainda está bem nas proximidades ali. O Brasil já não. Por quê? Porque o Brasil ele já está no centro de uma placa e não nas bordas da placa. E isso faz com que nós aqui não tenhamos esses fenômenos aí, né, frequentemente. Pode falar, Marco. Tia, antes disso, bem antes disso, para falar a verdade, quando a gente ainda estava tendo aula participativa, eu ainda fico meio de dúvida naquela parte de atividades econômicas, na página 31 e 32. Sei. E é bom você ter falado, porque eu também cobrei uma questãozinha. Uma só, mas eu cobrei. Olha, o ser humano trabalha. O ser humano ele trabalha, né, em diversos setores. A economia, tudo isso que movimenta o país, a indústria, o comércio, os serviços, tudo isso aí, que a gente chama de economia, ela divide. Essas funções são divididas. Na economia, eu tenho 3 setores. Eu tenho o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é a produção da matéria-prima. Então, por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo faz parte do setor primário da economia. O que é a indústria? A indústria ela pega essa matéria-prima e transforma ela num outro produto. Então, onde que encaixa a indústria? No setor secundário da economia. E no setor terciário? Vai pegar esse produto que a indústria fez e vai vender. Então, é o meu comércio. Então, meu comércio é o setor terciário. São as atividades econômicas. Eu cobrei, mas do jeito que eu cobrei, eu acho que você não vai ter dificuldade para responder, não, Marco. Entendi, tia. Obrigada. Viu? Eu coloquei um texto, vocês vão ler o texto ali, entender do que está falando, se é de comércio, se é de indústria ou se é de agricultura e pecuária, e aí você vai ter que descobrir em que setor da economia que aquele texto está falando. Então, será que é setor primário? Será que é o secundário ou é o terciário? Então, para isso, você vai ter que voltar lá. Qual que é essa página aí, Mar? É página 31 e 32. Isso. Então, eu vou ter aqui, ó, na página 31, principalmente, eu tenho lá atividades primárias, são atividades ligadas à terra, agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário, atividades secundárias, formadas por qualquer tipo de transformação industrial e também a construção civil. E a terciária reúne comércio, serviços e administração pública. Eu estou trabalhando em qual desse setor? No setor terciário, porque eu estou prestando um serviço. Tia, meu pai trabalha plantando feijão. Meu pai está no setor, na atividade primária. Não, meu tio trabalha lá em Belo Horizonte, numa fábrica de sapatos. Então, esse tio está na atividade secundária da economia. Tá bom? Agora que na linha aqui, ó, Luana falou da dúvida. Vitor, você tem alguma dúvida? Nenhuma não, tia. Tá, Guilherme. Eu não, tia, só que Tá, depois eu tenho aí a Clarice. Alguma dúvida, Clarice? Não, tia. A Sabrina já falou, agora o Diego. Diego, alguma dúvida? Não, tia, não tenho dúvida, não. Tá, agora deixa eu passar aqui, antes de finalizar, já tô terminando, tá, gente? Oi. A senhora cobrou tempo histórico e tempo geológico da Terra? As eras geológicas? Deixa eu minimizar aqui rapidinho. Ana Clara, se ajudar gente, quando eu minimizo...
gente, quando eu minimizo aqui, vocês estão me vendo ainda? Eu tô. Eu minimizei, vocês estão me vendo? Então, ótimo. Então, olha aqui, a tia, então a tia cobrou. Então a tia cobrou aí esses conceitos de lugar, diferença de lugar, o que é uma paisagem, vocês têm que saber, tá bom? Os pontos cardeais e os pontos colaterais, a tia falou também, cobrei. Que foi bom abrir a prova por isso. Eu cobrei também tipos de mapas. Se o mapa ele é demográfico, se é um mapa físico, se é um mapa histórico, se é um mapa político, tá bom? Um mapa demográfico vai mostrar o quê? Tudo relacionado à população. Que livro que é para pegar? Que eu entrei agora na aula. Agora nós estamos... Na verdade, não precisa pegar o livro agora, não. Vocês vão ficar só atentas mesmo ao que eu falar, porque eu estou dando uma olhada na prova que eu cobrei, tá? Então, tipos de mapas, tá lá nas páginas que eu especifiquei. Então, o tipo de mapa, por exemplo, se o mapa estiver mostrando alguma coisa da população, ele é um mapa demográfico. Se o mapa está mostrando relevo, se está mostrando rios, ele é um mapa físico. Se o meu mapa está mostrando o fator as grandes navegações lá no século XV, eu estou contando a história a partir do mapa. Então, esse mapa é um mapa histórico. E o que é um mapa político? Quer ver quem vai responder para mim? Marco, quer responder, Marco? Pode responder. O que é um mapa político? O mapa político mostra o quê? Ele mostra... Deixa eu pensar. Nossa, eu não sei se o mapa é político e físico, eu lembro. Eu só lembro que é físico, eu não lembro do político, não. O mapa político, gente, ele vai mostrar o nome dos continentes, o nome dos países, as capitais, o nome dos estados. Então, quando você quer ver, eu quero saber onde que fica o Ceará. Que mapa que você tem que pegar? É a divisão demográfica, né, tia? É a divisão demográfica. Dona Clara. Você vai olhar ali a divisão, né? Se aquele mapa está mostrando as regiões do Brasil, se está mostrando os estados, esse mapa é um mapa político. Então, vocês vão dar uma olhada nisso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui, que vocês... Movimento de rotação e translação vai cair de novo, tá? Aí é só vocês lembrar, movimento de rotação e translação, o que é esse movimento e o que acontece na Terra com esse movimento. Nós temos os dias e as noites e o ano e as estações do ano, né? As placas tectônicas eu também cobrei para vocês identificarem mapa, para vocês analisarem lá no mapa. Quem sabe falar o que é paisagem? O conceito de paisagem, quem sabe? Pode falar. É tudo que a gente vê e sente nos lugares, essas coisas. Muito bem, isso mesmo. Então, tudo que minhas vistas alcançam, que meus olhos veem, eu chamo de paisagem. Essa paisagem pode ser feia, pode ser bonita. Não significa que tem que ser uma paisagem, que todas têm que ser bonitas. Não. As paisagens, elas podem ser tanto lugares, coisas bonitas como feias. É tudo o que eu vejo. Tudo que eu vejo é uma paisagem, tá? O trabalho, né, das atividades. Aí, dentro de paisagem, nós temos as paisagens naturais e as paisagens culturais. Isso aí vocês já sabem, né? Naturais, que é mais, que tem predomina elementos naturais. Vegetação, montanhas, rios. E a paisagem cultural é aquela que predomina, né, elementos que o homem fez. Ponte, casa, construções, ruas, edifícios, uma floresta que o homem plantou, né, por exemplo, uma monocultura. Então, ela é uma paisagem aí cultural, tá? Elementos naturais, elementos culturais. Os elementos do mapa, eu tenho título, escala, legenda,
orientação, que é a Rosa dos Ventos, localização, que é a Rosa dos Ventos, e eu tenho a orientação, né, que é orientação e localização, e tem a fonte, que é o dado ali, que vai falar para mim quem é que criou esse mapa, que fez ou desenhou. Ô, tia, você pode repetir para anotar aqui rapidão? Repetir o quê? Eu tô falando aleatoriamente, eu não tenho a ordem, não. Os elementos do mapa? Os elementos. Título, legenda, escala, orientação e fonte. O meu mapa ele é completo quando tem todos esses elementos aí. O que mais, tia? Título, legenda? Orientação. Orientação. E fonte. Fonte também tem localização, né? Também. Orientação e localização acaba sendo a mesma coisa. Atividades econômicas, então, setores da economia, vocês vão dar uma lidinha lá de novo, que a tia pôs a página para vocês. A Rosa dos Ventos, vocês vão dar uma analisada na Rosa dos Ventos de novo, tá? A Helena, que ainda ficou com dúvida, da mãozinha do menininho apontando para o leste, dá uma observada aí nesse desenho de novo, tá? As camadas da Terra, então nós temos a litosfera, depois nós temos o manto, depois nós temos o núcleo, não é isso? Então, também dá uma analisada ali. Ô, tia, precisa decorar do que é feito cada camada? Não, viu, gente? Também não é para tanto. Tia Adriane, a Marissa está tentando entrar novamente, que ela perdeu a conexão. A Marissa? Isso. Não está aqui o convite dela, Tá, não, não, Marissa. Deixa eu falar com ela aqui de novo. Ô, gente, teoria da deriva continental. A tia colocou as páginas lá, também vocês dão uma olhada, viu? A deriva continental é aquela parte da historinha que as placas eram todas juntas e depois elas foram se separando, os continentes foram se separando, tá bom? Ô, tia, aliás, eu fiz a pesquisa já faz muito tempo, só que eu ia mandar foto, só que a mamãe precisava do celular para dar aula. Tá, não tem problema não, ela vai servir para você estudar agora, tá, Mar? E eu acho que é só isso. Nós falamos de tudo, gente. Ô, tia, a gente vai ter que saber. A gente vai ter que saber o nome dos lugares, tipo Pangeia, esses negócios? Não. Eu fiz eu fiz a prova de forma assim, ó, que quando você analisa ali, você consegue responder. Não precisa ficar decorando, não. Só dos movimentos, que aí você tem que saber o nome dos movimentos das placas, viu? Mas no mais é só, gente. Ô, Marisa. Oi. A gente Oi, Dri. Pode falar, Luana. Ô, tia, a gente vai precisar saber o nome das placas. As placas, se eu cobrar, o mapa vai estar lá para você olhar. Porque são muitas placas, não dá para decorar, não. Viu? Marisa. Oi. O que eu tinha para trabalhar com os meninos, eu trabalhei. Dri, já deu 2 horas de aula. Eu nem olhei, Marisa. 2 horas. Então vamos terminar, né? 2h30, são 4h30. Estão cansados. Eu falei com a Marissa agora no grupo, para ela tranquilizar que você estará encaminhando a aula. Tá, joia. Então tá bom, gente. Beijo para vocês, tá? Ô, tia, você ainda quer que eu coloque o link do Google Earth no grupo? Não. Já estou encerrando. Precisa não, né? Não, tá. Então, gente, olha, boa prova.
podem fazer tranquilo, viu? A prova, que a tia fez uma prova que eu tenho certeza que vocês vão bem, tá bom? Beijos, com Deus. Até a Tchau, próxima aula, se tia. Deus quiser. Excelente, Adriana. Tchau, tia. Tchau. Meus amores, agora vocês têm que dar uma descansadinha, né, tia Adri? Porque daqui a pouco é tia Gisele. 5h30 em ponto, tia Gisele, tá bom? Agora tomar um cafezinho. Tá. Tudo bem? Agora vocês dão uma descansada e já estão preparados. Agora é só estudar. E a tia Adriana vai mandar a aula, assim que ela mandar para mim, eu mando para vocês. Aí, mesmo quem assistiu a aula, é bom estudar pela revisão. Tudo bem, amores? Beijo de saudades. Beijos. Tchau, tia. E a aula foi um Tchau, show. amor. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e já.